Muito boa noite, querido irmão, querida irmã. Sejam bem-vindos para mais este tempo de adoração, esse tempo em que a família Ebenezer está reunida diante da palavra de Deus para buscar as orientações do Senhor para a nossa vida. Também você que recebeu um convite de alguém da nossa igreja e está participando conosco, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de pedir para você escrever aí no chat, né, dando as boas noites, a boa noite, dando aí as boas-vindas para as pessoas. Vá anunciando aí que você está aqui conosco no chat, para a gente poder saber quem é que está aqui participando. E eu quero, nesse instante, orar com você para a gente poder iniciar esse tempo de adoração e de comunhão na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, louvamos o Teu nome por esta semana, ó Deus, que terminou e a semana que está iniciando, Pai. Nós queremos agradecer porque diante de todas as dificuldades, diante de todos os desafios que nós temos vivido como nação e como mundo, o Senhor tem se feito presente, o Senhor tem vindo até nós com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua direção e nós com a Tua misericórdia. E nós estamos aqui para reconhecer que todas as coisas desta semana vieram das Tuas mãos. E também queremos entregar ao Senhor, ó Pai, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, o nosso país, o nosso mundo na presença do Senhor. E clamar ao Senhor que venha a Tua misericórdia, ó Pai. Traga a Tua misericórdia sobre todas as pessoas espalhadas sobre a face da terra. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração nesta hora. Queremos colocar estes cânticos, queremos colocar a nossa vida em adoração ao Cordeiro, que está sentado num trono, mas está com a direção da história nas suas mãos. Louvado seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria, querido, que você se colocasse aí na sua casa. Se você estiver sozinho, se você estiver com seu cônjuge, com seus filhos, coloque-se nesse momento, volte-se todos para adorarmos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que digno é o Cordeiro de ser louvado, de ser honrado, porque a Ele pertence toda a força, toda a glória e todo o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos adorar ao nosso Senhor, vamos clamar pela presença do Espírito Santo sobre nós, vamos colocar diante do Senhor a nossa confiança e a nossa esperança. Quero pedir para o nosso irmão Ala nos dirigir nesse tempo de oração, de adoração, e vamos cantar juntos estas canções que o nosso irmão Ala vai nos dirigir. Olá, irmãos, boa noite. Vamos cantar esta canção que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Porque grande é o Senhor, bendirei o seu nome para todo sempre. Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Diga a última vez: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a Deus, amém. E esse Deus que nós cantamos, que é santo, é digno, Ele é um Deus maravilhoso. E é isso que nós vamos dizer nesse momento, que Ele é santo, poderoso, que era e que há de vir. Se você não conhece essa canção, é um momento para você aprendê-la. Vamos lá? Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Aleluia, tu és santo Deus. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Amém. Ele é um Deus santo. Louvado seja o nome desse Deus que é digno e maravilhoso. Esta canção, irmãos, que nós vamos cantar agora, é uma canção bem antiga. Ela diz que somente o Senhor deve ser louvado, adorado e exaltado. E eu gostaria que você, nesse momento, cantasse ela como se fosse uma oração que vai sair de dentro de você ao Senhor.
Diga assim, em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos, livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Oh, Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Como é bom, queridos, nós sabermos que o Espírito de Deus está aqui. Este Espírito que conhece as nossas vidas, esse Espírito que nos acompanha em todos os momentos, esse Espírito que habita dentro de nós. E eu gostaria, desse instante, que a gente orasse, que nós colocássemos diante deste Senhor, que pode curar, que pode consolar, que pode renovar, que pode restaurar. Nós pudéssemos, nesse instante, na presença do Pai, diante do trono, na sala do trono, colocar as nossas orações. Eu gostaria que você escrevesse, não no chat, mas nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Coloque ali o seu pedido de oração. Nós estaremos orando durante a semana pelo seu pedido. Vamos
colocar nos grupos de oração, nos grupos da igreja, grupos de homens e de mulheres, para a gente poder manter aí este contato de oração semanal, tá bom? Não precisa colocar aqui no chat deste vídeo não, tá bom? E eu gostaria de orar então, pedindo para que Deus console o coração da família do Carlinhos, da Adriana, que faleceu a sua irmã Ana esta semana. Mas também nós temos motivos de louvor, que é a gratidão a Deus pela vida da Juliana, a prima da Cris, a sobrinha do João Feijão e da Helena. Queremos agradecer a Deus porque ela teve alta essa semana. Ela estava em estado grave por conta do Covid-19 e agora ela está em casa com a sua família. Que Deus te abençoe, Juliana. Que Deus abençoe a sua mãe, os seus familiares todos. Que o Espírito de Deus esteja aí, operando nos corações de vocês. Vamos orar, queridos. Vamos interceder. Ó Pai, como é bom podermos entrar na Tua presença, na intimidade do Teu trono, na certeza de que o Senhor escuta a nossa oração, na certeza de que o Senhor é o Deus que ouve, é o Deus que está perto, é o Deus que está presente. E nós queremos nesta hora colocar diante do Senhor a vida das pessoas que estão passando por momentos tristes, por momentos de luto, pelas vítimas, ó Senhor Deus, do Covid-19, pessoas que têm falecido, ó Pai, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país e todo ao redor do mundo, Pai. Queremos pedir para que o Teu Espírito Santo que consola, encha, ó Deus, a terra com o seu consolo, Pai. Que o Teu Espírito Santo traga sobre as famílias que sofrem a perda dos seus entes queridos o consolo do Espírito Santo, aquela paz que só o Senhor pode dar. Abençoe, ó Deus, as pessoas que estão nos hospitais, ó Deus, abençoe as pessoas que estão sendo hospitalizadas, que o Teu Espírito Santo também esteja ali com elas. Abençoe, ó Deus, dando recuperação, dando cura para elas. Ó Deus, abençoe também, Senhor Deus, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas envolvidas nos hospitais, no cuidado das pessoas. Renove, ó Deus, as suas forças. Proteja, ó Deus, a saúde deles. Abençoe, ó Deus, as suas famílias, os filhos, as esposas, os cônjuges que ficam dentro das suas casas. E enquanto que o seu ente querido está trabalhando na linha de frente, abençoe, ó Pai, abençoe essas famílias. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga, Pai, consolo para toda a face da terra. Traga esperança, traga alegria sobre a face da terra. Nós nos alegramos, Senhor Deus, nessa noite também, pela cura, ó Pai, da Juliana. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor esteve ouvindo as orações do Teu povo e o Senhor a abençoou e hoje ela está com a sua família. Glórias a Ti, Senhor Deus. E abençoe, ó Deus, as famílias enlutadas, as famílias do Carlinhos, da Adriana, que perderam o seu ente querido essa semana. Visita com toda a presença do Teu Espírito e da paz de Jesus. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que está perto, o Senhor é o Deus que está presente. E mesmo diante do vale da sombra da morte, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Estenda, Senhor Deus, a Tua paz sobre todos os lares, ó Pai. Derrame a Tua paz sobre os lares, para que haja ali nos lares, ó Deus, alegria, para que haja esperança, para que haja, Senhor Deus, certeza de que o Senhor está perto de cada um deles. Leve, Senhor Deus, também as providências, leve o pão de cada dia sobre todos os lares espalhados sobre a face da terra. Visita os menos favorecidos, ó Pai, os pequeninos, aqueles que estão necessitando, ó Deus, de um pão de cada dia, ó Deus. Visita-os nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus, nós deixamos estas orações na certeza de que o Senhor está ouvindo e acolhendo no seu trono de graça e de misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, queridos, declarar que não existe nada melhor do que nós sermos amigos de Deus e termos a paz e termos o consolo, o abrigo sobre nossas vidas e sobre a vida da nossa família.
e vamos declarar e clamar por este abrigo, por esta paz sobre toda a face da terra. Vamos cantar junto com o nosso irmão Alan. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém, pastor. Esse Deus, Ele é o nosso amigo em todas as horas, em todos os momentos. E é isso que nós vamos cantar. Vamos louvar, dizendo: não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos cantar mais uma vez. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Queridos, eu gostaria nesse instante que nós iniciássemos a nossa meditação nas Escrituras Sagradas. E hoje, particularmente, completa, pelas minhas contas, 42 dias de isolamento social em Campinas. Nós recebemos um decreto da Prefeitura de Campinas, dia 13 de março, e foi uma sexta-feira, e no sábado, 14, nós já começamos esse isolamento social. Inclusive, nós não tivemos mais os nossos cultos presencialmente. Pelas acompanhamento que nós temos visto, né, das estatísticas, graças a Deus, ainda está tendo bastante casos de contaminação e ainda mortes, bem considerado, mas parece-me que os órgãos públicos, né, do Ministério da Saúde, tanto as secretarias de saúde, estão tentando controlar aquela famosa curva de contaminação. Então, esse isolamento, ele se faz necessário porque ele é o único recurso que a gente tem para a gente evitar o colapso nas redes hospitalares, né, no sistema de saúde do nosso país, evitarmos a contaminação, né, em massa e evitarmos muitas tragédias de mortes.
O fato é que, diante do isolamento social, a gente começa a enfrentar uma outra ameaça. A gente deixa de lidar só contra um vírus chamado Covid-19 e a gente passa a lidar com uma outra ameaça. Há estudos, há acompanhamentos, né, na área da saúde mental, de que a gente já começa a ter alguns desafios na área psiquiátrica. Por quê? Porque o fato da gente ficar em casa começa a trazer para todos nós, né, um sentimento de se estar acuado, de se estar preso, e isso começa a trazer alguns sintomas emocionais no coração, na nossa vida. Também começa a ter um aumento grande de ansiedade, né? Temos que lidar com várias coisas dentro de casa, temos que lidar com esse confinamento, começa a gerar ansiedade. Também um estresse, por incrível que pareça, né? O estresse diante de toda essa situação, diante de todas essas informações, um estresse de adaptação a uma nova realidade, né, começa a surgir e afetar o sistema emocional das pessoas. E por não falar do medo, da insegurança, da instabilidade de futuro. Então nós estamos diante de um novo desafio que vai surgindo, né, nesse tempo de isolamento. Há muitos outros estudos que falam da violência doméstica que tem surgido. Então há algo preocupante que está aí no nosso cenário de isolamento. A professora Lúcia Helena Galvão, ela é professora, filósofa do Instituto Acrópole, ela nos traz uma elucidação muito grande, muito interessante, sobre esse movimento da gente deixar a nossa rotina externa e passar a assumir uma nova rotina. Então ela vai dizer o seguinte, que deixar a rotina convencional, de sair, de trabalhar, de ter as atividades, e gerar uma nova rotina, agora dentro de um ambiente residencial e familiar, é um desafio que parece fácil, mas na colocação da professora, e realmente, de fato, não é tão fácil assim. E ela diz por quê, entendeu? Ela nos esclarece dizendo assim, que nós temos dificuldades para administrar esta questão, porque, no geral, a nossa rotina, ela não foi criada por nós. Ela foi preenchida por necessidades do nosso meio social. E não por nós. E por isso, nós temos a dificuldade de decidir, segundo as palavras dela, o meu dia vai ser assim como eu quero. Então, nós estamos aí, né, diante de uma necessidade da gente se reorganizar a nossa vida mental e a nossa vida emocional. E ontem eu vi um post, né, que achei muito interessante. Tem um vírus lá fora que está trazendo a gente de volta para dentro. E a gente está precisando, a gente está sendo forçado agora a ter um contato pessoal com os nossos medos, com os nossos fantasmas, com as nossas inseguranças, de termos um contato maior conosco mesmo e um contato maior com o ente, com o cônjuge, porque estamos passando 24 horas ali dentro com o cônjuge, ter um contato muito maior com os nossos filhos. Enquanto que a rotina anterior, as crianças iam para a escola, os cônjuges iam trabalhar, e a gente se via no final do dia e passava poucas horas, agora nós passamos muito tempo juntos. E isto começa a gerar um movimento dentro de nós que nós precisamos atentar. Por quê? Começa a gerar sentimentos de insegurança, de estresse, de ansiedade, de desânimo, para muitos sentimentos de solidão, para muitos sentimentos de não perspectiva, sem saber o que eu faço na minha vida.
Ou seja, algo começa a ser mexido no nosso mundo interior. E o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer nos orientar, aquilo que Deus quer cuidar também do nosso mundo interior, também da nossa sanidade mental, também da nossa estabilidade emocional. O nosso Deus é um Deus que nos vê como seres completos e integrais. Ele não nos vê somente como pessoas espirituais, ele nos vê como pessoas espirituais, como pessoas emocionais e como pessoas físicas. Essa tríade, ela nos torna uma pessoa, e é assim que Deus nos vê. E olhando para as Escrituras Sagradas, nós encontramos um profeta. Olha lá que nós estamos aprendendo muito sobre os profetas. No domingo passado nós aprendemos sobre o profeta Abacuque, e hoje nós vamos aprender uma coisa sobre o profeta Elias. O profeta Elias que, dentro da sua biografia, ele vivenciou uma experiência de caverna, uma experiência de isolamento, uma experiência de confinamento, uma experiência de solidão. E nós podemos aprender desta experiência do profeta como é que Deus foi cuidando deste seu servo, deste seu filho, deste seu mensageiro. O texto se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no que as Escrituras dizem a respeito do profeta Elias. Diz o seguinte, lá em Tiago, Novo Testamento: Elias era humano como nós. Elias era um homem como nós. E ele, como nós, humano, orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. É isso que as Escrituras dizem, resumem a vida deste profeta. E ela destaca, dizendo assim: como um profeta, ele não era um ser iluminado, um ser acima de nós humanos. Ele não tinha nenhum atributo divino que o diferenciasse das outras pessoas. Ele foi um profeta muito importante. O seu ministério foi um ministério com muitos milagres, um ministério parecido com o ministério de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, ele foi um profeta destacado, ele foi um profeta que não encontrou a morte, pelo contrário, ele foi arrebatado. Mas isso tudo não fazia dele uma pessoa sobre-humana. E as Escrituras vão deixar muito bem claro isso. Tudo isso fazia de Elias um homem natural, um homem normal, um humano que tinha ali, sim, a presença de Deus na sua vida. E as Escrituras dizem assim, ele era alguém semelhante a nós. Ou seja, aquilo que aconteceu com ele pode acontecer conosco. A forma como ele foi usado por Deus, nós também podemos ser usados. A forma como Elias orava a Deus, nós também podemos orar, que Deus vai nos ouvir. Mas também, por ele ser humano, as fraquezas, as fragilidades que ele vivenciou, também são as fraquezas e as fragilidades que nós vivenciamos ou que nós podemos vivenciar. E aí eu quero ver com você a jornada de Elias rumo à caverna. E nós podemos trazer o pensamento sobre esta caverna de Elias. Uma caverna que significa, talvez, um lugar que a gente encontre dentro do nosso próprio lar. Um lugar de refúgio, um lugar de esconderijo, um lugar de isolamento, um lugar de desânimo, um lugar de medo, um lugar de inseguranças, um lugar de desestabilidade emocional, um lugar de depressão, um lugar de afeto, de ausência de afeto, um lugar de ausência de ânimo, um lugar aonde nós precisamos ser cuidados. Então, esta caverna, ela pode significar um lugar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar.
E é nesta caverna que nós vamos ver como é que Deus trata o seu servo. E como Deus trata a cada um de nós, como Deus trata e quer tratar você. Vamos dar uma olhada rapidamente nessa jornada de Elias rumo à caverna. Primeiro, para a gente poder entender, o Elias foi um profeta que viveu 9 séculos antes de Cristo, no 9º século antes de Cristo. E ele especificamente viveu num período de 2 reis, chamados Acabe e o rei Acasias. E especificamente no que nós conhecemos dentro da geografia bíblica, no Reino do Norte, chamado Israel, porque o Reino do Sul chamava-se Judá. Então é nesse cenário, 9 séculos antes de Cristo, Reino do Norte, reinado de Acabe, que acontece isso. E Acabe, ele tinha uma mulher, uma mulher chamada de Jezabel. E Jezabel, nas Escrituras Sagradas, é tido como uma pessoa anti-reino de Deus, porque foi exatamente isso mesmo que ela fez. Ela, no Velho Testamento, ela foi uma esposa do rei Acabe, do povo de Deus ali, que trouxe dentro do reino, dentro do povo de Israel, toda uma cultura religiosa pagã, que era voltada à adoração a um Deus chamado Baal. E esse Deus Baal era um Deus que exigia sacrifício de crianças. Algo abominável diante de Deus. E a história de Elias, ela envolve uma disputa entre Elias e os 400 profetas de Baal, que eram serviçais, que eram súditos de Acabe e especificamente de Jezabel. Eles eram os sacerdotes desta religião que Jezabel trouxe para o povo de Israel. E nessa disputa, para a gente poder encurtar bem a história, você pode ler e conhecer um pouquinho melhor no capítulo 18 de 1 Reis, a disputa era a seguinte: os profetas de Baal deveriam orar ao seu Deus, e e Elias deveria orar ao seu Deus, e o Deus que respondesse seria o Deus vitorioso. E como pagamento, o profeta do Deus perdedor sofreria a morte. Lógico, os profetas de Baal foram frustrados pelo seu Deus, que não respondeu a oração, e o Deus de Elias respondeu imediatamente a sua oração, e nessa disputa em praça pública, os profetas de Baal foram mortos, 400 profetas de Baal. Agora presta atenção, quando os 400 profetas de Baal foram mortos, essa notícia chegou até a Jezabel. E Jezabel ficou muito furiosa. O rei Acabe contou para ela, o seu esposo foi lá e contou para ela tudo o que Elias tinha feito e como havia matado aqueles profetas à espada. Então Jezabel, furiosa, ela disse o seguinte, mandou um recado, mandou um Twitter, mandou uma mensagem no Facebook, mandou uma mensagem no WhatsApp que chegou até o profeta e dizia o seguinte: Elias, diga a Elias o seguinte, que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Olha lá. E esta mensagem chegou até, brincando aqui, o celular de Elias. Chegou até os ouvidos de Elias. E queridos, olha só, este homem de Deus, este profeta, que havia presenciado uma maravilha tão grande de Deus, ouve agora uma ameaça de uma rainha que era idólatra e que não era temente a Deus. E ele então acolhe essa mensagem da rainha. E diz o texto que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando
um dia. Então aquela fala de Jezabel entrou no coração de Elias e causou alguma desestabilidade dentro do seu coração. E a gente pode depois fazer um estudo sobre as causas deste esgotamento ou dessa fragilidade emocional e até mesmo desta fragilidade espiritual que acometeu a Elias. Mas o fato é que ele vai lá, deixa o servo guardadinho lá na sua casa e ele começa a entrar para o deserto. E, queridos, deserto não é um lugar de vida, deserto é um lugar de morte. Deserto é fugir da presença. Deserto é fugir daquela sentença que a Jezabel colocou. Mas quem vai para um deserto, vai para um sentimento de perdido. Vou ficar lá escondido, mas sabe-se lá até quando. E ele caminha um dia nesse deserto. Até que ele chega a um pé de giesta. É uma pequena árvore, né, do deserto. E ele senta-se debaixo dessa árvore e ele ora. E olha só a oração desse homem. Esse homem que tinha conversado com Deus na frente de 400 profetas e Deus tinha respondido imediatamente a sua oração, dando vitórias para ele diante daquela disputa. E olha só o que ele ora. Pedindo a morte. Ele já estava com muito desgaste emocional. E ele diz o seguinte: já tive o bastante. Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha que fala mais destituída de esperança. Olha que fala desse profeta que está agora diante de um sintoma de uma tristeza profunda, de uma desilusão profunda. E ele ali, naquele deserto, perto daquela árvore, ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E aí nós vemos a árvore que ele então se deitou para descansar, dormiu. E de repente o anjo toca e o chama, e Elias, quando ele acorda, ele olha ao redor e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Olha só o cuidado de Deus. Preparou, o anjo foi lá, preparou uma brasa, fez o pão fresquinho, aquele aroma de pão feito na hora. Acorda aquele servo dele com uma botija de água fresca e então o anjo fala assim: coma. E ele bebeu, comeu e deitou-se de novo. Estava cansado, estava triste. E aí, depois que ele descansou um pouco mais, o anjo do Senhor volta e toca-lhe o acorda e diz: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E aí então, o Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Olha que coisa interessante, é a quarentena de Elias. E nós estamos aqui no nosso 42º dia. Então você pode imaginar que todo esse tempo que você ficou em casa foi o tempo que Elias esteve caminhando pelo deserto. Agora o curioso é que ele faz essa jornada dia e noite em direção ao Monte Horebe. Esse é o Monte Horebe. E sabe o que é esse Monte Horebe? Ele era conhecido como Monte de Deus, porque foi neste Monte Horebe que há séculos antes Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus, recebeu os 10 mandamentos. É neste monte que Deus transfigurou o rosto de Moisés. É neste monte que Deus se manifestou para Moisés.
Então esse era conhecido como o monte de Deus, o monte aonde Deus se manifesta, o monte aonde Deus se coloca para falar com os seus servos. E o anjo diz para Elias: vá até o monte Horebe. Você está caminhando nesse deserto sem comida, sem água, sem direção. Agora eu já estou te dando comida, água e direção. Vá até o monte Horebe. E aí então ele entrou, chegou no Monte Horebe, ele entrou numa caverna e passou a noite nessa caverna. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? Olha que pergunta interessante. Primeiro, porque Deus estava ali, mandou Elias ir até aquele monte. Mas é interessante essas perguntas que nós encontramos na Bíblia, né? Deus, quando Adão e Eva pecaram, né? Adão se escondeu, e aí Deus pergunta para Adão: Adão, onde é que você está? E quando Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Na verdade, Deus sabia onde Adão estava, Deus sabia onde Elias estava, mas ela é uma pergunta que leva a Elias, que levou a Adão entender que estado que eu cheguei, que situação que eu estou. E nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido disto? E até mesmo, qual é o sentido desta tristeza, deste desânimo, deste medo que eu estou passando? No Salmo 42 nós encontramos uma conversa reflexiva do salmista com o seu coração, com a sua alma, quando ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? É o mesmo sentido desta pergunta que Deus faz para Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Onde é que você veio parar? É o mesmo questionamento que o filho pródigo tem quando ele está lá no chiqueiro, caindo em si. E nós precisamos fazer essa pergunta: qual é o sentido de tudo isso? O que está acontecendo comigo? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que eu estou fazendo aqui dentro desta caverna, dentro do meu apartamento, dentro da minha casa? O que é isso que a minha alma está se removendo internamente? O que é isso que está movendo dentro da minha alma? E esta é a caverna que, historicamente, né, as pessoas identificam como a caverna no Monte Horebe, aonde Elias se abrigou naquela noite. E aí Deus chega para Elias, né, e pergunta: o que você está fazendo aqui? E Elias responde. Agora olha como ele responde: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Olha que fala do Elias, né? Uma fala de vitimização. Uma fala: Senhor Deus, eu tenho feito tudo o que o Senhor pede, eu tenho seguido ao Senhor, e agora eu estou sozinho, eu estou só. E agora, e ainda, a rainha me procura para matar-me. Às vezes nós podemos agasalhar este sentimento no coração, e principalmente nesses tempos de isolamento, nós podemos trazer dentro do nosso coração alguns sentimentos diante de Deus: Senhor, o Senhor me abandonou, eu estou aqui te servindo, Senhor, me socorra. Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com a minha família? Por que está acontecendo isso no mundo? Talvez nós trazemos alguma queixa de alma. Talvez nós possamos sentir que nós perdemos as esperanças, perdemos a visão do futuro. E Deus escuta, Deus acolhe aquela fala de Elias. O Senhor lhe disse: Elias, sai da caverna, sai desse quarto escuro,
sai deste lugar e fica aqui na frente. Fique no monte, na presença do Senhor. O Senhor vai se apresentar para você. E o Senhor vai passar diante de você. Então, quando Deus fala isso, Elias começa a perceber que vem um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas olha que coisa interessante. O Senhor não estava nesse vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve uma rajada de fogo, mas o Senhor não estava nesta rajada de fogo. Agora, depois de passar tudo isto, houve um murmúrio de uma brisa suave. Um vento, um cicio leve e suave. E é nesta brisa leve e suave que Elias, ou quando Elias ouviu, ele puxa a capa para cobrir o seu rosto. E ele vai e fica na entrada da caverna. E é nessa brisa suave que Deus faz de novo a pergunta para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? De novo, para Elias ter um contato com a sua alma, com o significado do que ele estava fazendo ali. E aí a resposta dele é a mesma. É a resposta de alguém que está sem esperança, é a resposta de alguém que está se sentindo sozinho, é a resposta de alguém que está se sentindo desolado, abandonado, inseguro, com medo, sem perspectivas nenhuma. Ah, Senhor Deus, eu tenho sido muito zeloso, Deus dos exércitos, eu sou o único que sobrou e agora também estão querendo me matar. Então, queridos, diante desta resposta de Elias, nós vemos Deus trazendo agora para Elias, trazendo um ressignificado daquele sentimento, daquela visão que Elias estava tendo da vida e daquela situação dele. E aí nós vamos ver Deus dizendo o seguinte, o Senhor diz para ele, Elias, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Ah, Elias, você também unja Jeú, o filho de Ninsi, como rei de Israel. Ah, e tem também, Elias, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como um profeta. Olha que coisa interessante, queridos. Diante daquele sentimento de autocomiseração, de autopiedade, sentimento de alguém que está sozinho, com medo, inseguro, sem perspectivas nenhuma, Deus traz um ajuste da visão, da perspectiva correta para a mente e o coração de Elias, dando a ele 3 direcionamentos, 3 tarefas, 3 ordens. E ele ainda diz para Elias, você, Elias, está se sentindo sozinho, mas você não está sozinho. Porque eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, Elias, você não está sozinho. Ainda existe 7.000 dos meus filhos em Israel. Aí sabe o que Elias fez? Então Elias, após ouvir esta fala do Senhor, ele saiu daquela caverna e ele foi na direção do cumprimento daquelas ordens do Senhor.
Queridos, o que é importante a gente entender nessa história? Que após Elias ter vencido aquela disputa com os profetas de Baal, ele deveria sair para pregar sobre o amor perdoador de Deus à nação de Israel, que agora estava atônita diante daquele acontecimento. E lançar a convocação de uma fé pessoal em Deus. Mas o que aconteceu? Após tudo aquele ocorrido, ele ouve a fala de Jezabel e ele se desanima, ele se desestabiliza, ele entra num estado de um abatimento, de um esgotamento espiritual e emocional. Por isso que Deus agora traz para Elias a visão correta das coisas. E Elias, então, vai servir ao Senhor dentro do seu propósito. Quais, queridos, nós encontramos aqui também as perspectivas de Deus sobre as nossas vidas. Quais são as lições que a gente pode tirar desta experiência do profeta Elias e deste cuidado de Deus e desta orientação de Deus e desta ação de Deus na vida de Elias e na vida de cada um de nós? A primeira coisa é que nós somos um poema nas mãos de Deus. Ou seja, por mais frágeis que nós somos, nós estamos nas mãos de um Deus que está construindo algo em nossas vidas. Assim como ele construiu algo na vida de Elias. Assim como ele foi tratando Elias naquele deserto, cuidando, dando alimento, dando água, levando ele para o lugar onde Deus iria falar diretamente ao coração dele, e ali ia mostrar o seu poder por meio do terremoto, por meio do vento forte, por meio do fogo, mas iria mostrar a sua fala por meio de uma brisa. E assim, tratar do coração, da alma de Elias. As Escrituras nos dizem que nós somos uma criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos e nós as praticássemos. E essa expressão, porque somos criação de Deus em Cristo Jesus, é exatamente isso, nós somos um poema nas mãos de Deus. Deus está escrevendo algo cada dia na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E mesmo diante desse isolamento, mesmo diante desse confinamento que cada um de nós estamos vivenciando, mesmo diante de toda essa instabilidade que gera preocupação, medo, estresse, insegurança, o Senhor está construindo algo de novo na sua vida e na minha vida. Coloque-se nesta perspectiva de Deus. E deixe Deus trabalhar com aquilo que te leva para a caverna, com aquilo que te traz medo e insegurança. Deixe Deus trabalhar e promover crescimento em você e na sua família, diante deste isolamento. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Sabe por que nós somos frágeis? Porque Deus quer manifestar o poder dele em nós e através de nós. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Assim como Elias manifestou aquele sentimento, aquele esgotamento, também a vida dele foi um instrumento para mostrar o poder e a direção de Deus, o renovar de Deus na sua vida. Assim é você e assim sou eu, queridos. A outra perspectiva de Deus que nós precisamos tirar e lembrar e aprender com esta passagem é que nós somos
mensageiros da graça de Deus. Quando Deus diz para Elias, Elias, você vai ungir aos reis. Você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, e você vai ungir ao seu sucessor Eliseu. Com isso Deus está dizendo assim, Elias, você é profeta, você tem um dom. E esse dom, essa missão sua é levar a graça de Deus às outras pessoas. E Deus estaria levando a graça dele por meio de ungir esses reis, que futuramente iriam assumir o governo desses países. E iria abençoar as pessoas. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que eu e você somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. E o profeta tinha um dom, o dom de falar e o dom de ungir. Então você precisa entender que você, como um servo de Deus, também tem um dom. O que você está fazendo com o seu dom? Dentro do corpo de Cristo e na sociedade. O que você está fazendo? Esse dom está levando graça? Está sendo muito bem exercitado para levar graça às outras pessoas? Para manifestar o amor de Deus às outras pessoas? E a última perspectiva que nós aprendemos desse texto é a perspectiva que Jesus vai nos colocar como o tema, como a missão única dos seus discípulos. A missão de fazer discípulos de Jesus. E olha só o que Deus disse para Elias. Elias, você vai agora ir até a presença de Eliseu e você vai ungí-lo para ele ser o seu sucessor. Você vai pegar a ele estava trabalhando na fazenda do seu pai, uma fazenda muito próspera, que tinha ali umas 12 juntas de bois, isso significa que tinha 12 tratores, se fosse no dia de hoje, e você vai chamá-lo, e você vai fazer dele um discípulo teu para ser seu sucessor. Queridos, uma coisa que nós como igreja, uma coisa que nós como cristãos precisamos entender, nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento, é que a única coisa que Deus pediu para mim e para você, faça discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que Deus vai perguntar para mim e para você quando nós chegarmos lá nos céus e apresentarmos-nos diante dele? Ele vai perguntar assim: cadê os teus discípulos? Ah, Senhor Deus, eu nasci na igreja, eu participei da igreja, e quando tinha coral eu participava do coral, quando tinha UPH eu participava da UPH. Ah, Senhor Deus, eu dava dízimo todo mês, olha, até construímos um belo templo. Aí ele vai perguntar: mas cadê os discípulos? Se tem uma missão que Deus deixou para mim e para você, é ide e fazer discípulos. Você tem feito algum discípulo? Você tem dedicado a sua vida para ser aquele que vai mostrar Jesus a alguma pessoa? Qual é o teu discípulo que você vai apresentar para Deus? Quais são os teus discípulos? O que mantém uma igreja viva por gerações não é o seu prédio, não são as suas conquistas e muito menos os seus ministérios, os seus departamentos. O que mantém uma igreja são os discípulos, são os cristãos que vão se convertendo e os mais velhos vão ensinando as Escrituras e vão fazendo discípulos. E assim esta igreja vai se perpetuando.
Então, uma preocupação que eu e você temos que ter é de resgatar a perspectiva de Deus para nós. De que, como discípulos de Jesus, devemos fazer discípulos. Devemos cuidar da nossa casa, devemos cuidar dos nossos filhos, devemos cuidar do nosso cônjuge, devemos cuidar da nossa família. Devemos servir ao Senhor com os nossos dons na igreja. Mas tudo isso para a gente poder fazer discípulos. E isso é uma missão que foi dada para todos nós. Qual é o seu discípulo? Com isso, queridos, o Senhor resgatou em Elias a sua visão, a visão correta da vida. E que você possa, nesse tempo de confinamento, nesse tempo de isolamento, não se deixar ser abatido, não se deixar se desanimar, mas busque do Senhor as perspectivas de Deus. Deus está tratando de você como um poema. E toda essa situação, Deus quer que você e eu cresçamos no aprendizado e na transformação do nosso coração. Deus quer que eu e você levemos a graça dele com os nossos dons. E Deus quer que eu e você façamos discípulos. Que Deus te abençoe e que você viva debaixo do poder, do amor e para o louvor de Deus. Amém. Amém, pastor. Que bom saber que Deus tem esse grande cuidado para conosco. Vamos cantar este hino, irmãos, que diz: Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao nosso lado, nos dispense seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, nos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde. Amém. Muito obrigado, Alan. Irmãos, nós estamos chegando ao nosso final do culto e eu gostaria de orar pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Senhor Jesus, obrigado, Pai,
porque nós somos guardados pelo Teu amor, pelo Teu poder e vivemos para a Tua glória. Senhor, que a verdade daquilo que nós aprendemos hoje, na Tua palavra, se estenda na nossa vida, se aplique à nossa vida durante esta semana. Que nós possamos, ó Deus, não vivermos isolados dentro de uma caverna, mas ali nós possamos vivenciar a presença do Senhor, o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Resgatando em nós, Senhor Deus, a nossa identidade, o nosso exercício do nosso dom e a nossa responsabilidade, o nosso papel, o nosso privilégio de testemunharmos do Evangelho de Jesus. Que assim seja, Pai, ainda que estejamos dentro de um isolamento, ainda que estejamos dentro das nossas casas, que possamos ser bênçãos para aqueles que estão dentro de casa e para os outros que estão fora, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a Tua igreja durante esta semana, estenda a Tua graça sobre todos, espalhados sobre a face da terra. Em nome do Senhor Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença do Espírito Santo seja abundante no coração de todos vocês e sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Querido, escreva aí no chat, deixa sua mensagem para cada um de nós, desejando aí uma boa semana, desejando aí as bênçãos do Senhor. E não se esqueça, na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso estudo bíblico sobre Provérbios. Estamos ali estudando e buscando a sabedoria de Deus para o nosso viver diário. Aguarde o link nos grupos do Homem e das Mulheres Ebenezer, que na quarta-feira, próximo do horário das 20 horas, eu vou mandar, você entra lá na sala e participa conosco desse encontro. Que Deus te abençoe e não se esqueça de mandar aquele selfie, para a gente poder matar a saudade nessa semana de todos aqueles que estiveram conosco neste culto. Que Deus te abençoe, uma boa semana, cheia da graça e da paz de Jesus. Jesus venceu a morte, ressuscitou.